Aleluia. Os irmãos estão me ouvindo bem? Está muito alto, muito baixo? Está entendendo? Então tá bom. O tema da pregação é a importância da sabedoria. Importância da sabedoria, né? Que interessante sabedoria. Você vê aqueles homens sábios, né? Sábio. Dá a impressão que eles estão muito além da gente, né? E a sabedoria, de acordo com a Bíblia, você vê em Provérbios, a sabedoria é quando a pessoa sabe resolver os problemas da vida, tomar as decisões da vida de modo prudente, de modo justo, de modo bondoso, de modo útil, de modo agradável, de modo pacífico, de modo amoroso e etc, etc. Quando a pessoa sabe resolver os problemas sem passar rasteiro em ninguém, e pelo contrário, ajudando as pessoas ainda, tá? A gente vai falar muito sobre sabedoria. Para entender melhor a sabedoria, vamos pôr assim, com o que ela é contrastada. Tem um contraste da sabedoria com insensatez. Insensato é o contrário de sensato. Sensato, quem usa o bom senso, quem tem bom senso. Insensato, quem não tem bom senso. Já viu gente que não tem bom senso? Você já foi sem bom senso alguma vez? Né? Insensato. A palavra insensato em Provérbios também fala estuto, estutícia. Estutice, estuto. Estuto é o contrário de sábio. Estuto é tolo. Não sai direito a voz aqui, o tolo, o L não sai, mas vocês entenderam. Tolo. Tonto. Quem não é sábio é tolo. É estuto, é insensato, é tolo. E para o português bragantino, é burro. Né? Quem não é sábio para o bragantino é o quê? Burro. Eu sou bragantinão que nasci aqui. Burro. Quem não é sábio é burro. E a Bíblia fala que o sábio vê o perigo e desvia. E o tolo cai. O tolo, cai. O burro, o estuto, entendeu? Então, só para descontrair um pouquinho, eu fui burro muitas e muitas vezes. Perdi a conta de quantas burrices eu fiz na minha vida. Muita burrice. Nossa, o pregador, né, no púlpito, pregando sobre sabedoria, dizendo que ele fez um monte de burrice. Fala, não fiz, eu estou fazendo e ainda vou fazer burrice. Tá bom? E quem que sofre? Eu sofro. Daí minha família sofre. Quem está comigo sofre. Quem está do lado do burro sofre junto com o burro. Entendeu? Porque o burro é burro. É um burro. Entendeu? Se dá mal. Agora, quem quiser jogar pedra em mim, joga. Quem nunca foi burro, joga pedra. Né? Quem nunca fez uma burrice aí? Né? Quem nunca tomou uma decisão errada? Tem um provérbio maravilhoso, 8. Fala todo ele sobre sabedoria. Olha que maravilhoso esse provérbio. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Às vezes você não sabe o que fazer, tem duas decisões lá, ou três, você tem duas possibilidades, 3, 4, você não sabe por onde que eu vou, o que eu vou resolver, o que eu vou fazer. A sabedoria está clamando lá. E aí, você vai ser sábio ou vai ser burro? Qual é a sua decisão? Está na sua mão. Vamos continuar. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas está gritando, a sabedoria grita, e o burro não escuta, entendeu? O burro cai. A vós outros, ó homens, clamo, a minha voz se dirige aos filhos dos homens.
Filhos dos homens, nós. Continuando. Entendei, ó simples, meu Deus, como eu sou simples. A prudência, sabedoria e prudência, quem é sábio é prudente. E vós, nécios, entendei a sabedoria. Vamos continuar. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes. A sabedoria fala coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas. E porque a minha boca proclamará a verdade, a sabedoria é a verdade. Os dois andam juntos. Não existe sabedoria sem verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Então a sabedoria abomina o que é ímpio, o que é injusto, o que é pecado, entendeu? Porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. A sabedoria abomina a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende, injustas para os que acham o conhecimento. Continuando, aceitai o meu ensino, aceitem, eu quero aceitar, e não a prata, e o conhecimento antes que o ouro escolhido. A sabedoria é melhor do que a prata e do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que as joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. Tudo que você desejar não se compara à sabedoria. É importante sabedoria? Importante, tudo. Olha, eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimento e de conselhos. E o 13, nós vamos parar por aqui. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu aborreço. Parando aqui. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, tá? E a soberba. Daí está falando de temor do Senhor. Tem um outro versículo que eu vou pegar aqui, que a gente vai pôr ali. É Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio, o começo da sabedoria começa com o temor do Senhor. E o temor do Senhor a gente viu que é o quê? Aborrecer o mal. Aborrecer tudo que é mal. Então, isso é o temor do Senhor. Temor do Senhor. Aí a gente vai dar umas andadas. Por exemplo, você pega, a gente não vai lá, mas a história de Salomão. Salomão estava jovem, Davi morreu, ele foi ungido rei, ia começar a reinar. E ele viu que o pai dele tinha dado duro. O pai dele era muito guerreiro. O pai dele venceu todos os inimigos de Israel na época, uniu. Ele era um líder forte, uniu Israel com Judá, se tornou um reino unido. A época de ouro de Israel foi com Davi e Salomão. Então, Davi uniu todo o reino de Israel, venceu todos os inimigos, ajuntou riquezas, muita riqueza, tá? Morreu e ficou Salomão no lugar, era jovem, para você ver que não tem nada a ver sabedoria com velhice. Eu estou velho já, 62 anos eu faço agora, mas Salomão era jovem, e todos os discípulos de Jesus eram jovens, entendeu? De 15 a 30 anos, tá? Então, a maioria era 20 anos, 22 anos, os discípulos de Jesus eram sábios. Então, a sabedoria não tem nada a ver com idade, com idoso, aquele velhão, barbudão, barba branca, é sábio, jovenzinho, nada, não é não.
Aí, voltando aqui, Salomão pediu para Deus, o que ele pediu para Deus? Sabedoria. Falou a Deus, como que eu vou governar esse povo, né, poderoso, que o meu pai uniu, e que é numeroso, e que é maravilhoso, se eu não tenho sabedoria? Então eu quero sabedoria. Ele fez 1000 holocaustos lá, e ele chamou um grupo que é de amigos para ir junto, entrou na presença de Deus e pediu sabedoria para começar a reinar. E aí Deus falou assim para ele, Deus falou, está em Crônicas 3, Deus falou assim para ele, não, porque você não pediu riqueza, honra, e nem a morte dos seus inimigos, que é o que a gente costuma querer, né? Eu quero riqueza, quero honra, e quero que os inimigos se ferrem. A gente quer isso. Naturalmente o ser humano é assim. Ele não, ele pediu sabedoria. Foi porque você não pediu nenhuma dessas 3 coisas, eu vou te dar sabedoria e vou te dar riqueza, que antes de você e depois de você ninguém vai ter. Você vai ser o máximo, o top 10, né? E ele conseguiu, se tornou um grande rei, né? E foi ótimo, o reinado dele reinou por 40 anos, no final que ele deu umas besteiras, que a gente vai... Ele foi burro também no restinho, né? Ele deu as burradas dele, que multiplicou mulheres, por exemplo, daí ficou idólatra, tal, a gente conhece a história. Mas ele foi um ótimo rei, um excelente rei. Então, voltando aqui na sabedoria e no temor do Senhor. Primeiro, a sabedoria. Vamos fazer umas diferenças aqui. Saiu um pinguinho da Bíblia só para entender a sabedoria. Dado. Todo mundo conhece o Dado. É meu amigo. Aí eu conheci ele tem 300 anos. Ele tinha uns 10 aninhos, 8 aninhos quando eu conheci o Dado. Então, dados de computador. A gente ouve, né? A gente fala assim, ó, puxa, tem dados do computador, de informática, tal, etc, né? Processamento de dados, tal, para formar informação, tecnologia da informação, não é verdade? Então tá bom, dado, o que é dado? Dado é uma matéria-prima para formar uma informação. Por exemplo, um dado, Roberto, é um dado. Só que falar Roberto, pode ser o Roberto Carlos jogador, Roberto Carlos cantor, pode ser eu, pode ser o Roberto Justus empresário, pode ser, ninguém sabe. Você tem um dado, mas você não tem uma informação. Daí você junta Roberto, 60 anos, eu tenho 62, mas vamos por 60 anos. Puxa, já tem 2 dados. Roberto, 60 anos e tem uma Roberto 60, não põe anos, Roberto 60 e tem uma pilha de livros. Daí você junta os dados. Roberto 60, pilha de livros. Roberto tem 60 livros. Ah não, Roberto 60 e põe um bolo. Roberto tem 60 anos, completou 60 anos. Daí você põe Roberto 60, um bolo e põe um velhinho com a bengalinha assim, torta assim. Roberto tem 60 anos e agora ele é idoso, né? Pronto, é uma informação. Dado é a matéria-prima da informação. Pode ser um nome, pode ser um número, pode ser um símbolo, pode ser uma imagem. Isso são dados. Quando você junta esses dados e você consegue compreender esses dados, daí eles se tornam uma informação. Então você tem uma informação. Aí o que é conhecimento? Conhecimento é que eu sei que eu tenho 60 anos e por isso eu sou idoso, de acordo com a legislação brasileira, e que tem vagas de idosos por aí, né, para eu estacionar meu carro. Então aí já é conhecimento. Conhecimento é quando eu entendo a informação. Então, começou com dados, daí os dados formou a informação, daí eu entendi a informação, aí eu tive conhecimento. Eu sou conhecedor, mas ainda não é suficiente. Aí eu sou inteligente. O que é inteligente? Eu pego meu carro, chego lá no supermercado, geralmente as vagas assim para idoso é pertinho da porta do supermercado,
Então eu estaciono meu carro lá e eu fui inteligente. Eu sei que eu tenho 60 anos, eu sei que eu sou idoso, eu sei que sou preferencial, eu sei que tem uma lei e eu sei que tem vaga e eu fui lá e aproveitei. Então a inteligência é a capacidade de você usar seu conhecimento, juntar as informações, formar o seu conhecimento e pegar esse conhecimento e resolver os seus problemas da sua vida. Isso é inteligência. Agora vamos chegar na sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é quando eu pego o meu carro, chego lá no supermercado, tá bom? Tem a vaga de idoso lá pertinho da porta de entrada do supermercado, mas tem mais umas 2, 3 vagas lá normais, e eu sou forte, saudável, graças a Deus, eu levanto mais peso do que muito jovem na academia, e aí eu sei que tem idoso que é muito debilitado, então eu não vou na vaga do preferencial. Eu tenho todas essas informações, tenho a inteligência para ir, mas tenho a sabedoria para ser o quê? Sensato. Eu não preciso da vaga. Por que eu vou na vaga? Entendeu? Eu vou na vaga normal lá e pronto. Entendeu? Toda vez eu vou fazer isso? Claro que não. Só quando tiver sobrando outras vagas. Se não tiver, eu vou ali mesmo, que se dane o outro que vier depois. Mas é sensatez. Isso daí é sabedoria. Então, a inteligência te tira do buraco. Inteligência tira você do buraco, sabe? A inteligência ajuda você a resolver os problemas da vida e sair do buraco. Sabe qual que é a diferença com a sabedoria? A sabedoria não deixa você cair no buraco. A Bíblia diz, entendeu? A inteligência tira você do buraco. A sabedoria, você nem cai, porque você olha o buraco e você desvia do buraco. Qual que é mais importante aí? Sabedoria. É possível alguém ter muita informação, ter muito conhecimento, ter muita inteligência e não ter sabedoria. É o mais comum que existe. Porque às vezes existe, eu tenho amigo que, até para a sabedoria da vida aí, eu tenho amigo que é pedreirão, do jeito que a turma fala, daquele Bragança, pedreirão. O cara mal sabe ler e escrever e já tem milhões na conta, mora no fundo da mira, né? Trabalhando honestamente, de pedreirão. Eu tenho 2 faculdades e uma pós, eu não chego aos pés dele de dinheiro. Fico longe, eu sou mendigo quase perto dele, entendeu? O cara, ele pelo menos ele usou. Então, quer dizer, ser sábio não tem nada a ver com ter um monte de diploma, com ter um monte de informação, ter um monte de conhecimento, entendeu? Ser sábio é algo diferente, e tem sabedoria do alto e sabedoria do mundo. A sabedoria do alto é benigna, ela é tratável, ela é pacífica, ela é amorosa, mas a gente vai continuar. Deu para entender um pouquinho aqui sobre a diferença de dado, informação, conhecimento, inteligência, sabedoria, não é verdade? Eu estou aqui só com os versículos bíblicos. Aí tem um versículo que eu gosto demais, o Carlos também demais, eu vou falar aqui, ele vai lembrar. Salmo 90, 12. Né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. É triste a pessoa chegar velha, passar a vida inteira. Eu tinha 20 e conheci o Carlos, certo? Eu tinha 18 eu conheci o Dado. Eu tinha 23 eu conheci o Joel. Eu tinha 27 eu conheci o Luiz e o Silvio, entendeu? E hoje vou fazer 62. Quanto tempo passou? Se eu não fiquei um pouquinho sábio, mais sábio do que eu era, eu mereço uns tabef bom, viu? Eu mereço. Mas só que a própria vida dá os tabef na gente. E você sofre. A Bíblia fala que o desavisado, o sábio desvia e o tolo sofre o dano. A gente sofre. Se você for burro, quem vai sofrer é você.
Vai sofrer. E faz sofrer a mulher, faz sofrer os filhos, né? Eu em 2 anos de casado, a coitada Ramilda, eu morei em 8 casas, 4 cidades e 2 estados. 2 anos de casamento e já tinha um filho. E perdemos outro. Acho que por causa da minha burrice. Né? Mas por causa da burrice. Eu fui muita burrice. Mas voltando aqui. Ensina. Essa deve ser nossa oração. Essa é a minha oração. Tá? Mas só para alegrar um pouquinho os irmãos não ficam com tanta pena de mim, eu sou mais sábio do que quando eu era da sua idade, jovem, viu, Tarso? Da sua. Não sou mais sábio do que você, mas de que quando eu era da sua idade, hoje eu sou mais sábio do que na sua idade. Quando eu tinha sua idade. Muito mais. Muito mais. E a minha mulher sabe disso. Quem pode dizer é minha mulher, quem pode dizer são meus filhos. Tá bom? Então, pergunta para eles, vocês vão saber que eu sou muito mais sábio. Então, aprendi muita coisa. Só que eu estou lá embaixo, engatinhando. Eu tenho que ser mais sábio, porque eu tenho muito conhecimento, muita inteligência, mas eu não estou aplicando. Vamos voltar. Esse aqui que é importante que a gente bater na tecla aqui, que agora vocês vão entender melhor a sabedoria. Então, o temor do Senhor, que é o Provérbios 9:10, é o princípio da sabedoria, certo? O que é o temor do Senhor, então? Se é o princípio da sabedoria. Quero saber o que é o temor do Senhor, não é verdade? Temor é diferente de medo, tá? A Bíblia tem lá 365 vezes a palavra não temas. Deus não quer que você tenha medo, tá bom? Nem que tenha medo dele, esse medo. O medo afasta você da pessoa, o medo você fica longe, o medo você foge, o medo você fecha os olhos, o medo você tapa os ouvidos, entendeu? O medo te deixa longe. Deus não quer que tenhamos medo dele, esse medo. Ele quer que nós tenhamos o quê? Temor. Temor e medo é diferente. Um exemplo de medo e temor. Por exemplo, nasceu a Rayane, nenenzinho, fui lá no hospital, cheguei no hospital, a Rayaninha ia tomar o primeiro banho. A Ramilda deu banho nela, deu banho na amiguinha dela que estava no mesmo quarto, né? Mulher é assim, a gente fala que a mulher é sexo frágil, mas é assim, mulher, quando ela está ganhando o nenê, ela tá gemendo de dor, você segura na mão dela, ela segura na sua, ela fala, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Ela que fala pra gente, você fica, entendeu? A mulher que diz pra gente, vai dar tudo certo. Mas voltando aqui, o que é temor? Eu não tinha coragem de dar banho na Rayane, não teria coragem. Por quê? Porque é desajeitado, homem, entendeu? Vou pegar uma menininha, nenenzinha, acabou de nascer, grilinho, 2 quilos e pouquinho, né? Como que eu vou dar banho? Então eu fiquei com medo de dar banho na Rayane. Mas é medo? Não. Temor de machucar. Temor de ela cair da minha mão e morrer. Imagina, ficar aleijado, alguma coisa, não sei. E dá medo. Mas é um medo, na verdade, o temor da Bíblia é reverência, é cuidado, é honra, é você estar preocupado com ele. Eu estava preocupado com a Rayane. Então você está preocupado com Deus. Olha um exemplo de temor. Moisés estava levando o povo da terra do Egito para a terra prometida. No meio do caminho, o povo só pisou na bola, um povo rebelde, terrível, igualzinho eu muitas vezes, eu igualzinho eles muitas vezes. E o que aconteceu? Deus falou assim, vou resolver facinho isso, eu vou matar todo mundo agora. Propôs para Moisés, eu vou matar todo mundo e com você eu vou começar tudo de novo, Moisés. Você é gente fina, você é manso, homem mais manso da terra, vou começar tudo com você, certo? Moisés falou, não. Nananina não. Falou para Deus. Pôs o dedo na cara de Deus. Falou assim, é o seguinte, Deus. Senhor, o que vão falar do Senhor? Vai dizer que o Senhor pegou esse povo lá do Egito e veio matar aqui no deserto? Que vão falar mal do Senhor. Não pode. Risca o meu nome do livro da vida
Mas não faça isso, não acaba com esse povo. Moisés tinha medo de ir para o inferno? Falou, risca meu nome do livro da vida. Ele tinha medo de Deus? Zero de medo de Deus. Ele falou, ele tinha temor. Ele sabia que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é santo. Ele queria que a vontade de Deus se cumprisse, que era o plano de Deus se cumprir, que de levar o povo para a terra prometida. Então, quando você fica preocupado com as coisas de Deus, querendo a vontade de Deus na sua vida e nessa terra, isso é temor do Senhor. Daí você vai abominar o mal, você vai abominar tudo que não presta. Por quê? Porque você ama o que é bom, tudo que presta, que é Deus só, mas ninguém presta. Nem eu, nem você, para baixinho. Mas para Deus, Deus nos ama e Ele nos fez filho dele, tá bom? E aí a gente entende isso. Mas voltando aqui, se você... Paulo fez isso também, Paulo falou assim, eu preferia ser separado de Deus, mas que o meu povo judeu tivesse unido com Deus. Paulo quis. O que Moisés propôs e o que Paulo propôs, Jesus fez. Ele ficou separado de Deus por nós. Morreu, né? Então, quando a gente tem medo de ir para o inferno, você está adorando mais você do que Deus. Porque você está preocupado mais com você do que com Deus. Eu sirvo a Deus porque eu não quero ir para o inferno, eu tenho medo. Está preocupado com você. Você devia estar preocupado com Deus. Preocupado com Deus Deus, ele não pensa só em você, ele pensa em toda a criação dele. Ele vai restaurar toda a criação, nem os animais vão ficar de fora, eles vão ficar dentro. A Bíblia fala que lá no reino de Deus aqui na terra, o leão vai pastar com o cordeiro. O leão, a cobra não vai picar mais ninguém, vai ser de boa, a cobra vai poder brincar com a cobra, dançar com a cobra, mulherada, não sei. Entendeu? Tranquilamente não tem problema. Mas o que é o temor de Deus? Temor de Deus não é medo. A Bíblia fala que a Bíblia diz assim, o amor lança fora o medo. Se você ama Deus, você não precisa ter medo de Deus. Você ama Deus, entendeu? Pronto, ama. É diferente. Isso é só o quê? Princípio. O princípio da sabedoria é você falar assim, eu amo Deus, eu amo tudo que Deus é, tudo que Deus quer fazer, e por isso, portanto, eu abomino tudo que é contra isso. Isso é o princípio da sabedoria. Princípio. Daí vamos continuar. O que é mais sabedoria? Sabedoria é o quê? 1 Coríntios 1,30. Agora é maravilhoso. Porém, por causa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Por causa dele que nós estamos em Cristo Jesus. Jesus se tornou para nós, o quê? Sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção. Jesus é a nossa justiça, concorda? Ninguém duvida disso. Jesus é a nossa santidade. Jesus é a nossa redenção, nos salvou. Então, Jesus também é a nossa sabedoria. Então, o que é sabedoria? Jesus. Sabedoria não é uma coisa. Sabedoria é uma pessoa. Entendeu? A gente não entende, a gente pensa que entende. Mas sabedoria é uma pessoa. É Jesus. Cristo em vós, esperança da glória. Esse versículo eu nunca esqueço. Jesus está dentro de você. Você tem a sabedoria dentro de você. Então, o que seria o princípio o que seria o temor? O temor seria você saber que você está com alguém maravilhoso dentro de você. Por exemplo, se eu tenho R$1 no bolso, né, no bolso assim, eu saio, planto bananeira, eu viro piruleta, eu ando de bike, eu ando de moto, eu faço qualquer coisa, tiro a roupa, põe no canto lá, tal. Mas,
Se eu estou, na época nossa antiga, porque agora não tem isso mais. Eu já andei com bastante dinheiro no bolso. Eu vendi terreno e andava com dinheiro no bolso, assim que burro. Mas se eu, verdade, mas se eu tenho, por exemplo, 1 milhão no bolso, eu vou virar piruleta, eu vou fazer tudo, um monte de extrapolia por aí, com dinheiro no bolso? Vou? Não. Por quê? Porque é valioso. Então, Jesus está dentro de mim, dentro de você, Ele é a nossa sabedoria, e às vezes a gente não dá importância, a gente não cai a ficha, não percebe, gente, a gente não percebe. Você está numa situação difícil e você vai procurar um monte de coisa. O temor do Senhor é aborrecer o mal, aborrecer a soberba, orgulho. A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Então, o que é sabedoria? Sabedoria é você estar sempre humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde, Jesus falou. Sempre humilde ali na presença de Deus. Ó Deus, eu dependo de Ti. Ele é a solução para o problema de todo mundo. Não vai ser para o seu problema? Não? Será que não? A gente não confia, a gente confia na gente. A Bíblia fala, maldito homem que confia no homem. Daí eu falo assim, não vou confiar em ninguém. Não vou confiar em ninguém. Né? Não vou confiar no japonês, não vou confiar no brasileiro, não vou confiar em ninguém. Não vou confiar em mim, no homem, na natureza humana. Eu vou confiar em quem? Em Deus. Isso é o princípio da sabedoria. É estar todos os dias atento para Deus. Assim, ó. Isso que é o temor do Senhor. Ó Deus, eu estou aqui numa rodinha, eu posso contar umas piadas picantes, eu posso fazer uma fofoca boa, que é gostoso, fofoca rende, né? Você começa a ver fofoca, vai longe. E é gostoso, não cansa. Mas eu posso fazer outra coisa que o Senhor quer que eu faça, ficar assim, ó esperto. E nas decisões da vida, perguntar para Deus, não ficar fazendo da cabeça da gente. A gente acha que sabe tudo, né? Depois que você cai no BO, daí você vai lá pedir para Deus, Deus me tira do buraco. Não é verdade? Por que eu não pergunto antes, para não cair no buraco? Então, o princípio, o temor do Senhor é ficar percebido que esse Jesus habita em você, tá bom? E Ele quer te ajudar. Aí, em Oséias 6,3, fala o quê? Temor do Senhor. É isso aqui. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá a nós, como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Então, Ele aparecerá, Ele é tão certo como nasce o sol. Vai nascer o sol amanhã? Vai. Tão certo. Se a gente conhecer o Senhor, Ele vai aparecer para a gente se esforçar em conhecer o Senhor. Agora, como que eu conheço o Senhor? Então, nós vimos que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Temer ao Senhor é o que é aborrecer o mal e honrar a Deus. E que a sabedoria de verdade mesmo não é coisa, é uma pessoa, e essa pessoa habita dentro de você. Então, o princípio da sabedoria é dar ouvidos para o sábio que está dentro de você, aprender com ele, né? Aprender com ele, conhecer ele, daí você vai se tornando sábio, certo? Aí a sabedoria vai... E Jesus mesmo disse, a vida eterna é essa, não precisa abrir, mas a vida eterna é essa, em João 17,3, que te conheço a ti como único Deus verdadeiro e a seu Filho a quem enviaste. Conhecer Deus e Jesus é a vida eterna, é ser sábio. Ser sábio é temer ao Senhor. E isso é em Tiago, esse vamos ler. Tiago aqui, 1,5. Se algum de vós, eu acho que vocês não têm, mas eu tenho.
Vocês não têm necessidade, né? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, eu tenho. Peça a Deus que a todos dá generosamente, assim, sem reprovar ninguém, ele será concedida. Então a sabedoria é dom, é dom. Então, Deus dá, você pedir. Só que você não pede um dia, você pede um dia, pede 2 dias, pede 3 dias, pede todo dia. A sabedoria não é assim. Você fica um dia na presença de Deus e sai de lá sábio e sai resolvendo todas as paradas a vida inteira, não? Você, a partir do momento que você esquece da sabedoria mesmo, de verdade, que é uma pessoa, Jesus, você deixou de ser sábio. Você já vai fazer as burrice, as besteiras da vida. Vai cair nos buracos da vida, entendeu? Então tem que tomar cuidado, andar percebido, andar ali. E agora a gente vai em coisas práticas aqui. Por exemplo, para você ver um versículo aqui, ó, Provérbios 26, 4 e 5. Olha que interessante para falar sobre sabedoria aqui. Não responda ao tolo com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Você fala, opa, então eu não vou responder. A pessoa é tola, eu não vou responder. Vai no 25. Responda ao tolo como a insensatez dele merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo sábio. E aí você não sabe o que faz. Você fala, eu respondo ou não respondo? Entendeu? Eu respondo ou não respondo? Lá no meu trabalho, tem um rapaz lá, que ele tinha inveja de mim, eu percebi. Ele é um brutamonte assim, um bronco mesmo, e ele chegava perto de mim todo dia, durante quase um ano. Vamos trabalhar, rapaz? Ele é Bragantinão. Vamos trabalhar, rapaz? Pega o cabo da enxada, rapaz. Vamos trabalhar. Porque ele sabe que eu sou fiscal e que o meu serviço é leve. E ele trabalha no serviço pesado, entre aspas, né? Mas o cargo dele é desse. Daí ele ficava assim para mim. Ficava assim para mim, e eu tentando fazer amizade com ele, não conseguia. E eu não respondia a ele. Não respondia de jeito nenhum. Porque se eu fosse responder no nível dele, a gente ia brigar, discutir, entendeu? Eu ia chegar nele e falar, eu trabalho, eu sou trabalhador, não sei o que e tal. E não, eu fiquei de boa, fui ficando de boa. Até que um dia eu vi que ele estava mais calmo, mais tranquilo, ele estava dando os assovios, assim, né? Falei, opa, é hoje. Daí ele chegou em mim, rapaz, e aí, não aposentou ainda? Falou para mim. Eu falei, ótimo. Eu falei, você não aposentou ainda? Quando você vai aposentar? Perguntei para ele. Ele falou, daqui 2 anos. Nossa, que joia, rapaz. E eu ainda tenho 3 anos que eu vou aposentar, daqui 3 anos, você está melhor que eu, daqui 2 anos você já está tranquilo, eu vou demorar 3. Mas eu já ralei muito na vida, rapaz, nossa, eu trabalhei de braçal na prefeitura, eu lembro. Eu falei, tá bom, eu trabalhei de servente na Câmara, lavava banheiro. Eu também sei, ele sabe mesmo, porque esse pessoal acompanhou minha vida lá. Então eles ficam meio com bronco, porque agora eu passo de carro perto deles, estou de boa, eles estão tudo sujão lá. Nada contra, porque eu fiz tudo isso. Daí ele percebeu que eu não estava me colocando acima dele. Ele percebeu. Daí eu falei assim, nossa, eu sofri pra caramba, eu fui braçalzão, fui serventão e tudo. Ele falou, nossa, e graças a Deus agora você está bem, né? Eu falei, graças a Deus, estamos bem aí, estamos jóia, né? Ele ficou meu amigo. Daí, depois disso, todo dia, ele não fala mais aquilo. Vamos trabalhar, pega a cabo da enxada que ele falava. Agora ele fala, bom dia, todo dia, entendeu? Então tem o tolo tem dia que você não pode responder ele, e tem dia que você pode, o mesmo tolo. E tem tolo que você não pode responder dia nenhum, e tem tolo que você tem que responder ele, porque senão ele vai ficar enchendo a sua paciência. Você tem que... E para fazer isso, o que você tem que fazer? Tem que ter sabedoria. A sabedoria é quem? Jesus, amor. Porque eu vi que ele precisava de amor. Porque ele estava com o coração errado contra mim e achando que ele estava me vendo como alguém que se posava acima dele, assim, de nariz empinado. Depois ele viu que não, que
eu sou igual a ele mesmo. Que eu mostrei para ele que eu não sou maior do que ele, de jeito nenhum, sou igual, entendeu? Eu só lutei, me esforcei e pronto, e que culpa tenho eu de ter me esforçado, de ter lutado, entendeu? E eu não estou culpando ele de não ter lutado, não ter se esforçado, e cada um cuida da sua vida, eu estou cuidando da minha, pronto. Ele entendeu e pronto. Então a gente precisa de sabedoria para tudo na vida. Então aqui era uma questão aqui de sabedoria, né? Tá bom. Mas ainda estou dentro do contexto. Agora a gente vai falar de coisa prática. Provérbios 6,6. Estou terminando, tá, irmãos? Vá ter com a formiga ou preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. O que está dizendo aqui? Que a formiga ensina a gente a ser sábio. E se você ver o contexto, vai dizer que a formiga trabalha. A formiga guarda para o inverno. Entendeu? A formiga tem poupança, tá? Investimento, sei lá. Entendeu? A formiga pensa no futuro, ela faz plano. Para a gente aprender com a formiga. E daí você fala assim, e daí, por exemplo, eu quando tinha até 40 anos, eu trabalhava uma semana de pedreirão, ganhava o dinheiro do mês. Eu falei, puxa vida, né? Daí eu ficava 3 semanas lendo a Bíblia, orando, visitando os irmãos, tendo comunhão com todo mundo, mas eu morava debaixo de um telhado de brasilite, sem forro, uma parede de bloco sem rebocar, um chão de concreto, bem ferrado. Hoje eu estou pobre, mas eu sou rico perto do Roberto que eu era. E sabe por que eu era daquele jeito? Porque eu usava aquele versículo assim, tendo com o que comer e com o que nos vestir, estejamos contentes. E ferrando minha mulher e meus filhos, passando necessidade, entendeu? A minha mulher, ela pegava um ovo, batia bem, jogava uma cebola, punha 3 colheres de farinha de milho, mexia, fazia um puta de omelete desse tamanho e dava para todo mundo comer. Que sofrimento. Até que um dia eu aprendi, eu falei, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Eu descobri que eu era um preguiçoso. Mas aí descobri tarde, porque um dia de pedreiro não compravam um saco de cimento. Veio uma crise no Brasil. Um dia de pedreiro era R$20, eu lembro até hoje. E um saco de cimento 21. Hoje um dia de pedreiro igual eu, modéstia à parte, no mínimo 200, né? Um pedreiro bom, mais 300. Pedreiro que faz 300, 400. Eu compro 5, 6, 7 sacos de cimento hoje. E naquela época não tinha serviço. Você saía procurar emprego, não tinha. Hoje tem. Daí teve um concurso lá, braçal e médico. Eu sou médico? Não, então fiz de braçal. Mas parei de ser preguiçoso. Parei de ser preguiçoso e fui lá e tal, e Deus abençoou minha vida. Mas voltando aqui, deixei de ser preguiçoso, depois dos 40 eu terminei ensino fundamental, ensino médio, fiz 2 faculdades, passei no concurso, hoje estou muito bem, a referência de braçal é 1 e a minha é 15, entendeu? Olha quanto que eu subi. Pra caramba. Mudou muito, por quê? Porque eu fui sábio, eu fui ter com a formiga, que eu era preguiçoso. Daí nessa parte aqui eu acabei sendo sábio, entendeu? Tem coisas da minha vida que eu sou sábio. Quer ver outra coisa que eu sou sábio? Mas vamos voltar aqui na preguiça primeiro. Preguiça, de acordo com a Igreja Católica, é um pecado capital. Eu fui católico, até 18 anos, católico roxo. Pecado capital é o quê? Capital quer dizer cabeça, raiz. É o pecado que leva a outros pecados. A gente não vai ler aqui, mas na época em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou preguiçoso. Davi foi preguiçoso. O pecado de Davi, a gente lembra de Davi como homem segundo o coração de Deus, ele foi maravilhoso, um grande homem de Deus. Mas a gente lembra dos pecados de Davi, que foi adultério e assassinato, né? Matar Urias, que é o marido da Betseba. Mas, na verdade, o pecado que causou esses 2 pecados foi a preguiça.
Na época em que os reis iam para a guerra, Davi fez o quê? Ficou folgadão no palácio dele e olhou do palácio dele, do jardinzão dele lá, Betseba tomando banho. E aí, deu no que deu. Entendeu? Você quebra princípio de Deus, sua vida dá errado. Qualquer princípio que você quebrar, naquela área sua vida dá errado. Não é porque Deus quer que dê errado, é porque dá errado. Deus sabe, Ele sabe o futuro, Ele sabe no que vai dar cada decisão que a gente toma. Então Ele é a sabedoria, está dentro de nós para nos guiar. Aí você estará... Tem um pecado capital, a preguiça. Daí vamos terminar mesmo. Vamos terminar. Um versículozinho, vocês não precisam abrir, mas está em Efésios 5, 24 e 25. Isso vocês não precisam abrir, mas já fala assim: mulheres, sejam seres submissas aos vossos maridos, como ao Senhor. Maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Qual que é a parte do marido? Morrer pela esposa. Então, quando eu vou trabalhar de manhã, eu sei que eu estou morrendo por minha esposa, entendeu? Quando a chefe fala, dá uma ordem para mim chata e eu tenho que cumprir lá, porque senão eu perco o meu emprego, eu estou morrendo por minha esposa, entendeu? Só que na minha casa, graças a Deus, minha mulher é sujeita a mim. O que ela faz comigo? Ela me honra, ela é reverente a mim, ela aceita a autoridade que eu tenho de Deus sobre ela. Isso que me protege. Então eu fui burro em muita coisa na minha vida. Nessa área eu não fui burro, eu fui sábio. Eu sou um homem que eu sou o cabeça da minha casa. E a minha mulher é sábia, ela é uma mulher sábia edificular. A mulher sábia edificular, ela é auxiliadora do marido. Ela me ajudou muito na minha vida e eu ajudei muito a vida dela, e com isso nós ajudamos muito os nossos filhos. Se a minha mulher não fosse submissa a mim, e eu não fosse o cabeça dela, poderia ter meus filhos nas drogas, sei lá. E mesmo que não tivesse, a vida da gente ia ser se tem um lugar que é paz, é a minha casa. A minha casa é o céu. Se você não tem esse princípio de Deus, a sua casa é o inferno. Você quer saber como é o inferno? É uma casa onde o marido não é o cabeça da casa. É o inferno. Entendeu? Mulher rechenta, é melhor morar num canto errado do que com uma mulher rechenta. Então não dá. E homem frouxo que faz mulher ser assim. Então, terminando aí, porque eu não quero estender muito, 8h30 ainda, a pregação está curtinha, né? Mas eu quero que fique bem firme. Como que você vai ser sábio? Porque nós vimos a importância da sabedoria. É importante ser sábio por quê? Porque você não cai no buraco. Você desvia das burrices da sua vida. Você vai se dar bem. Você vai se dar bem se você é sábio. Entendeu? Você vai se dar bem. Isso não quer dizer que não vai acontecer aflição na sua vida, problema. Mas você não vai criar as aflições. Já tá bom. Já vai ter 1 milhão de aflição a menos aí, entendeu? Não é verdade? Então, você vê aí que é importante ser sábio porque vai te preservar. Sabedoria é uma pessoa, está dentro de você, que é Jesus. Temor do Senhor não é ter medo, mas é ter ouvidos, ser humilde, ter coração atento para ouvir Deus e deixar Ele dirigir sua vida, seja lá o que for que tenha que decidir. Ele vai ajudar você em tudo, em tudo. E isso você faz como? Você faz estando apercebido todo dia, tendo comunhão com Deus todos os dias, lendo a Bíblia e meditando na palavra, porque toda decisão que você tomar tem que estar de acordo com a palavra. Se estiver fora da palavra, está errado. Então você tem que conhecer a Bíblia. Daí vamos encerrar com isso aqui. Eu gostaria que os irmãos se levantassem, daí o grupo de louvor vai vir aqui. Salmo 1.
Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão, e pode ser mulher também, e é mulher também, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor. Então, isso é ter meu Senhor, ter prazer na lei dele. Está vendo que eu estou falando para você ler a Bíblia e meditar na Bíblia, mas sem mandar você? Mas dizendo que se você não fizer isso, não é que você vai para o inferno, você vai arrumar um monte de crente que também acaba indo para o inferno também, lógico. Mas não estou forçando você, estou mostrando como que é bom. Medita na sua lei de noite, pois será como árvore, essa pessoa que faz isso, vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você vai na beirada do rio, eu já fui em beirada de muitos rios, toda planta que está na beirada do rio, pode ser o inverno que for, está sempre verdinha, porque está ali, o rio de água viva é Jesus dentro de você. É como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Amém? Então vamos ter comunhão com Deus, meditar na palavra de Deus, meditar. Como que é meditar? Meditar, o boi vai lá, ele come um monte de capim, depois ele fica num cantinho e ele volta o capim para a boca e fica mascando igual chiclete. Estava tudo no estômago, ele volta de novo. Então, quando você lê, você comeu um monte de capim. Quando você lê a Bíblia, lê um montão de capim. Mas depois você vai trazer de volta, essa palavra de volta, e vai aplicar na sua vida. No que fica num lugar quietinho, no que essa palavra vai ser prática na minha vida. Isso. Então, bem-aventurado o varão que medita a palavra do Senhor de noite. De noite, não é hoje e depois nunca mais. Amém? Então, vamos cantar. Eu vou orar aqui e a gente vai cantar. E daí você vai pedir a Deus para você ser sábio, eu também. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos ensina, Senhor, a contar os nossos dias, para que nós possamos alcançar corações sábios, Senhor. Ajude com que esses jovens que estão aqui, Senhor, sejam sábios já jovens, Pai. Jovens, não fiquem quebrando a cabeça, batendo a cabeça, caindo em buracos a vida toda, para se tornar sábio quando for velho, não, Senhor. E nós que somos mais velhos, Pai, que possamos ser sábios também, aprender a dar ouvidos a Ti todos os dias, Pai. Deus, nossas vidas, Senhor, desde manhã até a noite, todos os dias meditar na Tua palavra, todos os dias ter comunhão contigo, todos os dias dar ouvidos a Ti e ser humilde, entendendo que com as nossas forças nós não conseguimos nada, Senhor. Nós somos um fracasso com nossas forças. Nós não somos nada. A sabedoria é temer a Ti, é confiar em Ti, é descansar em Ti, deixar que o Senhor cuide de nós, Pai. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dirija. Nos faz isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém.